Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na plena paz de Jesus Cristo. Vou comentar um comentário de uma irmã, eu vi hoje pela manhã, eu vou mostrar para vocês. Josiane Shirazes, deve ser isso. Ela diz o seguinte: o que você faz é antibiótico e fora da direção. Bom, antibiótico, Josiane, é uma coisa boa, muito obrigado. Eu sou um antibiótico, ou seja, alguém que está então combatendo uma bactéria que é alguma coisa que pode realmente ser prejudicial à vida e à saúde humana. Então, será que você está querendo dizer então que se eu sou um antibiótico, a bactéria é a maranata? É isso? Eu não entendi muito bem não, mas enfim, né? Mas obrigado, o antibiótico é uma coisa boa e necessária, tá bom? E aí você continua, Josiane, dizendo o seguinte: porque você está tomando o lugar de Deus julgando. E aí ela cita Mateus 7. Eu quero, Josiane, primeiramente, eu quero te dizer que eu vou comentar esta questão de julgamento. Isso aqui não é nenhum estudo bíblico, é claro, são apenas alguns comentários, algumas observações, mas é um assunto recorrente, essa questão de as pessoas dizerem que nós estamos julgando. Eu enfrento isso já desde 2008, quando eu escrevi o meu testemunho como ex-pastor da Igreja Maranata. A parte introdutória, inclusive, desse testemunho é exatamente como eu já sabia o que iria acontecer, é exatamente uma espécie de informação, um estudozinho muito breve sobre esta questão de Mateus 7, do não julgueis e não sereis julgados. Então, só que ali, é lógico, eu tive mais vagar, né, para poder fazer uma apresentação. Aqui é só um comentário, não é nenhum tipo de estudo, não vou, nem pretendo esgotar este assunto. Há muitas pessoas que já falaram sobre isso e fizeram estudos sobre isso. E se futuramente for o caso de fazer um estudo detalhado com todos os textos, eu posso até fazer. Agora não, agora é um comentário, só estou conversando com você aqui, tá bom, Josiane? Então, Josiane, veja só. No o texto que você citou, né, primeiramente você disse que eu estou julgando no lugar de Deus. Não, eu não estou julgando no lugar de Deus. O julgamento de Deus ele é outro. O julgamento de Deus é tanto em relação a fatos como em relação às pessoas. Deus ele vai julgar, e se aquela pessoa for encontrada então em desacordo com a sua, vamos dizer, a sua vontade, a sua lei, a sua ordem, essa pessoa então será condenada. Então, primeiro o julgamento, depois a condenação, tá bom? Então, Deus, ele é um juiz justo que vai julgar cada um segundo as suas obras, e depois do julgamento realizado, ele vai condenar estas pessoas ou não. Tudo bem? Então, embora você tenha essa percepção, eu não estou julgando pessoas, eu não tenho nenhum poder de condenar ninguém, né, nem a inferno, nem a coisa nenhuma. Nós estamos, você pode observar nos vídeos do canal Maranata Nath, no canal Manaim, neste canal Solon Pereira, que nós estamos tratando aqui de um debate religioso. Nós estamos trazendo questões que nós não concordamos e que são questões que são defendidas pela Igreja Cristã Maranata, que nós estamos olhando para a Bíblia e dizendo assim, olha, não confere, você está interpretando errado segundo a nossa visão, segundo o nosso entendimento. Juízo de valor, Josiane, todas as pessoas fazem, inclusive você faz e você fez. Então, no seu comentário, quando você disse assim, você está se colocando no lugar de Deus, não deveria fazer isso, não é isso que você quis dizer? Você quis dizer o seguinte, eu estou fazendo alguma coisa má, alguma coisa errada, e que eu não deveria fazer isso, você me julgou. Você julgou as minhas ações. Quando você diz que eu estou fazendo errado, isso é um juízo de valor. Então, qual é o certo? O que você acha que é certo? Você acha que o certo é eu ficar calado. E eu acho que o certo é eu denunciar as obras infrutíferas das trevas. Mas então, segundo a sua visão, segundo a sua percepção, eu estou errado, e então você me julgou como alguém errado. Por sua vez, eu olho para você e digo assim, Josiane, eu não acho que eu estou errado, ao contrário, eu acho que você está errada.
Então eu também estou julgando o seu comportamento, que a meu ver, é um comportamento errado. Então, julgamento todos nós fazemos o tempo todo. E você fez isso. E você tanto faz julgamentos, e é tão comum você fazer julgamentos o tempo todo que você nem percebe que você está fazendo um agora no canal. Por exemplo, o juízo de valor, né, o julgamento que nós fazemos é um juízo de valor que está relacionado aos nossos valores morais, aos nossos valores espirituais, às nossas percepções pessoais, aos nossos gostos e preferências. Por exemplo, eu bebo café sem açúcar, então eu encontro com a Josiane, que bebe café bem doce, e eu bebo sem açúcar e amargo. Então, tá bom, eu ofereço o meu café para a Josiane. Josiane, beba este café aqui. Aí a Josiane prova o café e diz assim, que horrível, né? Que horrível esse café. É o café que eu gosto, mas é o café que você não gosta. Então você olha para mim e pensa assim, ou me diz, como alguém pode gostar de uma coisa tão ruim assim? Como pode ser? Isto é ruim, mas é ruim segundo a sua preferência, segundo os seus valores, os seus gostos, suas preferências. Então você olha, por exemplo, para um texto bíblico, interpreta de uma forma, e aí, se eu não interpretar da forma como você está interpretando, você vira para mim e diz, você está errado, você não devia fazer isso, né? E você pode até chegar ao ponto de dizer, olha, do jeito que você está interpretando e do jeito que você está fazendo, você vai para o inferno, porque segundo eu entendo, você está errado e este errado é um pecado e este pecado vai te levar a um juízo e a uma condenação. Entendeu, Josiane? Então, preste atenção. Juízo de valor todos nós fazemos o tempo todo. Vamos olhar agora o texto lá de Mateus, capítulo 7, que você colocou. Até para é só um comentário, eu não estou, como eu falei, não vou esgotar assunto de julgamento aqui não, tá bom? Mas olha só, logo no início Jesus começa assim, diz, não julguem para que vocês não sejam julgados. Óbvio, olha só como Jesus, esse é só o primeiro versículo, ele diz assim, ó, se você não julga, então você também não vai ser julgado. Por quê? Porque, veja só, quando eu iniciei este trabalho, abri um canal, né, para poder fazer comentários de doutrinas e de práticas da Igreja Cristã Maranata, então eu me expus e eu apresentei, e eu expus também o que a Maranata está fazendo, que está fazendo de errado segundo nosso entendimento da Bíblia, a nossa interpretação. Só que é o seguinte, na hora que eu me exponho, eu então abro a possibilidade da Igreja Maranata reagir. Ela vai reagir. Então ela vai dizer, olha, o que o Solon está fazendo é errado, o que o Solon está fazendo é contra Deus, o que o Solon está fazendo é coisa do diabo. Então eles vão me julgar. E eles vão me julgar, e por exemplo, o Gedeuti, ele não vai me julgar sozinho, ele vai reunir todo o exército de membros dele para me julgar também. Percebeu? Então, eu fiz o meu julgamento sobre a doutrina da Maranata, sobre as práticas da Maranata, que eu considero erradas, e o Gedeuti reage e julga também a mim, e faz com que todas as pessoas me julguem também. Entendeu? Então Jesus falou assim, olha, Solon, se você não tivesse feito isso, se você tivesse ficado quietinho, saísse da Maranata, ficasse quietinho, largasse para lá, deixasse as pessoas lá no engano, no erro, então você não ia sofrer nada disso que você está. Você não ia ter 18 processos judiciais, você não ia ter um pastor anunciando aos ventos aí que você é ladrão de dízimo, que é adúltero, que é anátema, que é apóstata, que é amalequita. Então, vejam só, quantas milhares de pessoas estão me julgando hoje? Muitas, não é verdade? Mas por que essas milhares de pessoas estão me julgando, dizendo, você está errado, você não devia fazer isso, você devia fazer outra coisa com o seu tempo? Por que essas milhares de pessoas estão me julgando? Porque eu me manifestei. Eu estou apresentando o meu juízo de valor sobre todas essas questões. Então, Jesus falou, Solon, se você não tivesse feito isso, nada,
estaria acontecendo. E é verdade. Mas nós não podemos ficar apenas com a primeira frase de Jesus, porque Jesus, ele não estava dizendo que nós somos proibidos de julgar, porque se você fosse proibido de fazer julgamentos ou juízos de valor, você não teria nem como viver, como eu falei para você. Nós fazemos julgamentos o tempo todo. Você sai no trânsito, aí você olha para aquela pessoa lá, passou no sinal vermelho. Olha, imprudente. Você julgou a pessoa, você considerou que aquela pessoa é imprudente, que ela é irresponsável. Você não sabe se ela está com uma criança doente correndo para o hospital. Você não sabe, mas você olhou para dizer, olha, é um imprudente, é uma pessoa, né, que não é um cidadão, não é uma pessoa que respeita os direitos dos outros, não respeita as leis do país. Então você julga, nós julgamos o tempo todo, sem querer até, né? Então alguém passou, não viu você pelo retrovisor, entrou, fechou você no trânsito, você já logo tem milhares de qualificações para essas pessoas. Isso é julgamento. Então, nós julgamos. Julgar faz parte da nossa atividade intelectual, tá certo? Então, não tem. Jesus não está dizendo que você não pode julgar. Olha, Jesus sabe que nós não somos robôs e que nós julgamos sim. Agora, temos que ler a continuidade do texto. Então, ele diz assim, pois na mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. É uma proporcionalidade. Não é assim? Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer os vídeos do canal, eram alguns assuntos que eu considerava que não eram bíblicos, que eu comecei a tratar. Falei sobre sangue de Jesus, falei sobre bibliomancia. Então, algumas coisinhas assim que eram muito amenas, né? Aí, o que acontece? A Igreja Maranata derrubou o meu canal. Ela subiu demais o tom, né? Era uma coisa que eu estava fazendo que era muito suave. Aí ela elevou o tom. Aí o que eu tive que fazer? Trabalhei com outra pessoa por outro canal e subi o tom também. Agora os vídeos, eles já têm uma outra forma, já tem um outro conteúdo, a gente foi subindo o tom. Aí o que acontece? Maranata me processou, subiu o tom. Aí o que eu tive que fazer? Subir o tom para que as coisas fiquem equilibradas. É o que Jesus está falando. As coisas elas acabam sendo levadas a um equilíbrio de forças, né? Então, vejam só, à medida que nós usamos, as pessoas vão usar também contra nós. Isso no plano humano. É claro que nós temos a medida de Deus também. Porque se você é severo nos seus julgamentos, né, se você muitas vezes julga segundo a aparência, se você tem um julgamento hipócrita, você está julgando nos outros aquilo que você faz. Então, por exemplo, você está me julgando e está me recriminando por julgar, entendeu? Então, isso é um julgamento hipócrita. Por quê? Porque você não foi capaz de perceber que tem uma trave no seu olho, mas você viu o cisco no meu. Então, observe, irmã, que aqui no texto ele diz assim, olha, por que você repara no cisco no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho, né? Então, e aí ele diz assim, e como é que você pode dizer, deixa eu tirar o cisco do seu olho aí, e quando você tem uma trave que está impedindo a sua visão? Então, vejam só, por exemplo, você não sabe o que é julgamento, você não consegue perceber o que é juízo de valor, você não conhece os textos bíblicos que falam sobre julgamento, mas você olha para mim e faz uma acusação, como se o que eu estivesse fazendo fosse uma coisa má, como se fosse uma coisa perversa, como se fosse uma coisa contra Jesus e contra Deus, e como você acabou julgando as minhas intenções, como se eu estivesse fazendo alguma coisa para produzir o mal. Só que você nem sabe o que é julgamento. Você nem conhece os textos bíblicos sobre julgamento, entenderam? Então o que acontece? Você não consegue enxergar, você tem uma trave no seu olho, mas você está querendo me ajudar, eu acredito que você está querendo me ajudar. Ah, Solon, né? Deixa eu tirar o cisco do seu olho. Eu digo, não, Josiane, você não está enxergando. Como é que você vai tirar o cisco que está no meu olho? Meu olho está com cisco que está me incomodando aqui. Mas você está com um negócio, está tampando a sua visão. Então, o que acontece? Quando Jesus traz esse texto, ele diz o seguinte, olha, você tem que saber que você julga e você é julgado.
olha, você tem que saber que nessa questão de julgamentos, as coisas elas acabam se equilibrando, se tornando proporcionais. Você eleva o tom, as pessoas elevam o tom, então os julgamentos eles vão ficando proporcionais. Entendeu? Agora, outra coisa, você quer ajudar alguém, pelo menos não seja hipócrita. Você quer ajudar. Então, por exemplo, antes de você tentar me ajudar, você precisa enxergar muito bem, Josiane, para você tirar o cisco do meu olho. Porque senão você vai me machucar. Né? Você vai vir lá com um lenço ou com o dedo lá para tirar o cisco do meu olho, só que você não está enxergando bem, então você vai machucar o meu olho. Aí eu digo, não, Josiane, peraí, tira esse negócio que está na frente do seu olho aí, né? Porque senão você vai me machucar. E a ideia de Jesus é essa, exatamente. Ele não está dizendo que você não possa ajudar os outros, que você não possa fazer juízo de valor. Ele está dizendo o seguinte, antes de você fazer isso, faça um autoexame, uma autoanálise. Você vai falar de quê? De julgamento? Você já reparou como é que você anda aí nessa questão de julgamento? Você vai falar sobre a interpretação bíblica do outro? Então você já fez, pelo menos dentro da sua possibilidade, você já verificou tudo o que você pode entender sobre este assunto para depois criticar? Porque tem gente que não conhece nada de Bíblia, nada, e quer me dar a aula aqui no canal. Não que eu conheça muito, mas a gente percebe que as pessoas não conhecem nada, né? A gente percebe que as pessoas nem nunca leu a Bíblia, não consegue nem fazer uma interpretação das mais mínimas. E a pessoa, ela quer, então, muitas pessoas, então o negócio de Sansão. Aí a pessoa, ela vem lá com o Juízes 14:4, como se eu não tivesse visto o Juízes 14:4, como se nós já não tivéssemos feito um vídeo para tratar sobre isso. E aí a pessoa fica toda satisfeita, olha, você errou, tudo que você está fazendo está tudo errado, porque você não viu lá Juízes 14:4. Irmãos, às vezes é muita ingenuidade. Vocês acham que eu iria tratar de um assunto antes de pensar bem sobre ele, de meditar, de procurar me informar? Posso errar, mas não por negligência, não por preguiça de olhar, de ler, de examinar. Não por uma negligência de não procurar saber o que as pessoas já falaram sobre o assunto. Talvez eu não consiga ouvir todos, mas com certeza, se eu estou falando sobre um assunto, eu falo sobre mulheres, irmãos, vocês acham que eu já não estudei muito essa questão? Aí a pessoa que nunca leu Bíblia, lê lá o texto, Efésios 5, aí quer dar uma aula pra gente, né? A gente fica olhando assim, tá bom, né? Se conhecesse um pouquinho mais, né? Mas aí fica repetindo o que os outros falam. Agora tem igreja sacerdotal, não sabe nem o que é. Nunca estudou essa questão. Agora, acontece que Gedeuti, quando fala isso lá na escola bíblica, ele está falando para um monte de gente que nunca leu Bíblia, tudo bem. Agora, achar que nós nunca lemos, achar que nós nunca enfrentamos essas questões, então Jesus está dizendo o seguinte, se você for realmente enfrentar uma questão, um debate, antes procure fazer um exame de si mesmo. Né? Olhe para a sua situação antes de você apontar para o outro. Entendeu, Josiane? Então, você me julgou, né? Com boas intenções, eu acredito. Você estava querendo tirar um cisco no meu olho, mas você não percebeu sequer, primeiro, que você não conhece os textos bíblicos sobre julgamento, e segundo, você nem conseguiu perceber que você estava fazendo exatamente aquilo que você estava criticando em mim. Entendeu? Josiane, eu não tenho, como eu falei, eu não tenho a pretensão aqui de dar nenhum estudo bíblico, não, mas apenas assim, soltos aqui, você vai lembrar de alguma coisa, porque você já deve ter lido pelo menos o Novo Testamento, né? Por exemplo, nós temos um texto ali no livro de Coríntios, onde ele diz que nós vamos julgar o mundo, e então ele diz assim, você não seria, 1 Coríntios 6, então, vocês que vão julgar o mundo, vocês não têm condições de fazer julgamentos sobre questões, vamos dizer, as questões cotidianas, aí vocês precisam levar isso para um tribunal ímpio. Então vejam como Paulo está dizendo, olha, vocês têm capacidade para julgar entre o bem e o mal, e o certo e o errado. Então vocês têm condições de fazer isso. Então ele estava dizendo, então vocês devem fazer. Inclusive, até mesmo para a gente não julgar segundo a aparência, né?
mas julgar segundo a reta justiça. Se não me engano, viu, Josiane? João, capítulo 7, lá pelo verso, acho que o verso 24. Dá uma olhadinha lá, você vai ver que há uma ordenança sobre julgamento. Então, você tem lá 1 Coríntios, capítulo 6. Você tem aqui João, capítulo 7, 24. Nos dons espirituais, lá em 1 Coríntios 14, lembra aquele negócio? Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunirem? Um tem salmo, tem doutrina. Então, lá em Coríntios 14, ele vai dizer também o seguinte, ele diz assim, falem 2 ou 3 profetas e os outros fazem o quê? Vão julgar. Isso vem de Deus? Isso não vem de Deus? Ou seja, isso é bom ou é mal? É certo ou é errado? Os crentes de Bereia, por exemplo, Paulo pregava lá para eles, né? Aí eles iam conferir para ver se aquilo que Paulo estava falando estava certo. Ora, eles desconfiaram de Paulo, eles julgaram Paulo. Primeiramente eles julgaram, eles não confiaram, eles julgaram, ele pode estar querendo nos enganar. Então vamos conferir para ver? Entenderam? Eles fizeram um juízo de valor sobre Paulo. Porque se eles tivessem já de cara uma confiança absoluta em Paulo, jamais eles iam nem desconfiar. Mas eles julgaram, ele pode estar nos enganando. Então perceba que a Bíblia é toda cheia também de julgamentos, né? Até lá em 1 João também diz, não creiais em todo o espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Ora, como é que você vai saber que alguém é falso profeta? Porque você fez um julgamento entre verdadeiro e falso, entre certo e errado, entre justo e injusto. Entendeu, Josiane? Enfim, são muitos textos, não vou ficar passando aqui para você. Mas é importante que você saiba 2 coisas. Primeiro, nós devemos sim exercer a nossa atividade intelectual de julgamento segundo o nosso juízo do valor. Agora, se você ouvir Jesus lá em Mateus 7, primeira coisa, você precisa saber, na medida em que você realmente avançar nos seus julgamentos, você vai ser julgado em uma proporção muito semelhante, uma proporção equilibrada. Então, sabendo disso, o que você deve fazer, Josiane? Primeiro, olhe para si mesma e depois tente ajudar o seu irmão, tá bom? Então, nós queremos sim ajudar as pessoas a enxergarem aquilo que nós estamos vendo. Mas antes de fazer isso, a gente procura realmente fazer um exame bem apurado. Podemos errar? Podemos errar. Mas não por má intenção, tá certo? Tem muitas pessoas que fazem coisas por má intenção. E nós somos julgados o tempo todo. Você está fazendo isso por dinheiro, você está fazendo isso porque você está amargurado. Então as pessoas elas podem até nos julgar, nós sabemos disso, mas isso não nos importa. Porque o que é importante é nós sabermos que nós estamos tentando ajudar as pessoas e antes disso, nós primeiro tivemos que enfrentar essas situações nós mesmos, em relação às nossas próprias convicções, tá bom? Josiane, obrigado pelo seu comentário, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.